Shalom, igreja. É uma palavra poderosa, glória a Deus. Toda palavra de Deus, ela é poderosa, né? Oh, amém, glória a Deus. Eu queria que antes de nós começássemos, você fechasse os teus olhos novamente, porque nessas coisas todas a gente se distrai um pouco, para nós poder entrar na palavra de Deus. Pai, nós queremos te render graças mais uma vez, pois só Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor, e nós nos rendemos a Ti, Pai, nessa noite. Eu me rendo diante de Ti, Senhor, e entrego tudo que sou, para que o Senhor possa me usar, e o Senhor usar da forma que o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus. E Pai, eu te peço que cada um venha se render sua mente, seu coração, que o Senhor tire do nosso meio a distração, Pai, o frio, o cansaço, e o Senhor traga a cada um, Senhor, Pai, para estarem conectados contigo, sem, Pai, se desviar nem um só momento, nem a sua atenção, nem o seu coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar algo que Deus vem ministrando alguns dias no meu coração. Mas não era porque eu ia vir ministrar. Eu fiquei sabendo uma semana antes, mas já faz talvez uns 2 meses que o Espírito Santo vem ministrando o meu coração. E eu queria, sim, falar, primeiro como a gente age no natural e depois nós vamos buscar por que isso e como isso acontece no espiritual. E o que eu vou falar é sobre solidão. Quem já sentiu solidão aqui? Tem alguns que têm vergonha de levantar a mão, mas todos nós já tivemos tempos de solidão em nossas vidas. Às vezes, solidão de perder uma pessoa que a gente ama, solidão, os mais maduros, de quando os filhos saiam de casa e o ninho fica meio vazio, solidão de os filhos ainda não saíram de casa, mas já estão começando a assumir sua vida, já tem tanta coisa para fazer e quase não te vê. Há tanto tipo de solidão. E quando nós falamos de solidão, a gente acha que solidão é só os idosos que sentem. Ah, o idoso foi deixado lá no asilo tal, lá na casa de cuidado tal, por isso que ele tem solidão. Mas eu quero dizer para você, eu já me senti no meio de uma multidão de gente e com solidão. Me senti sozinha, muitas vezes. É errado isso? É pecado isso? Não. E essas coisas pegam o nosso coração. Como que Deus começou a me pegar? Eu ia conversar com pessoas, às vezes pessoas que eu nem conhecia, estava conversando, estava em algum ambiente público, estava conversando, e o Espírito Santo trazia para o meu coração solidão. Aí eu estava conversando com casais, e o Espírito Santo trazia no meu coração solidão. Que solidão! Estão casados aí? Mas comece a prestar atenção. Há muitos casais que são casados
e moram dentro da mesma casa, mas conversam tão pouquinho, que um não sabe nada do outro. E aí começa a crescer a solidão dentro do coração. Eu quero falar primeiro no natural, para depois você entender no espírito. Aí a mãe está tão ocupada com tantas coisas, que ela não consegue dar atenção ao filho. Ela quer dar atenção, mas não consegue. E a criança sente solidão. E já está crescendo com esse sentimento. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a buscar no natural. E ali eu vi que essa é a geração que vive na solidão. Eu fiquei assustada quando eu comecei a ver números, quando eu comecei a ver com criança, o que acontece com jovens, com adolescentes tirando sua própria vida. Por quê? Por sentir solidão. E solidão é uma palavra muito cruel. Ela traz muita dor no nosso coração. Quando você sente solidão, você sente falta. Vem uma dor no nosso coração. Então, ela traz sofrimento para quem está sentindo. E uma das coisas que eu estava vendo no estado de São Paulo, como tem crescido os solitários, porque vivem em solidão. Eu estava vendo que os imóveis mais vendidos, eles são os imóveis menores. E hoje lá se constroem, os imóveis que mais se vendem, ele tem o tamanho de 16 a 20 metros quadrados. Faz ideia. Eu fiquei pensando assim, será que eu conseguiria morar dentro de uma casa de 16 a 20 metros quadrados? Talvez tenha o tamanho do meu quarto, não sei. Mas tudo isso começa a trazer um desconforto em nosso coração. E começa a trazer uma tristeza. E quando nós olhamos para o outro lado, a gente percebe que a tendência é crescer muito mais. Porque as pessoas estão desaprendendo a conversar com as pessoas. As pessoas não sabem conversar com pessoas. Hoje é difícil quem é empresário, quem tem empresa, contratar um funcionário que se relacione bem com as pessoas. Eu converso eu tenho bastante gente nessa área, eu converso, a queixa é, as pessoas não sabem conversar com as pessoas. E o que é não sabe conversar? Não sabe tratar as pessoas. Não sabe olhar nos olhos das pessoas. E aí, quando você senta para tratar alguma coisa num relacionamento e você diz, vamos lá, olha olho no olho. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas não conseguem mais olhar nos olhos de outra pessoa. Porque a sensação quando nós olhamos nos olhos de outra pessoa, que ela descobre como está o teu coração. Que ela vê lá dentro do teu coração, não é isso? E o que ela vai ver lá dentro do teu coração nessa hora? E a solidão, ela traz muito, muito medo. Medo, pavor, tristeza.
E eu fui conversando com Deus sobre isso. E daí eu falei para Deus uma manhã, eu orando por uma pessoa, mas já faziam dias eu já tinha largado esse negócio de ver sobre solidão. E eu orando por uma pessoa, o Espírito Santo falou, solidão. Mas que coisa, solidão, solidão, solidão. O que é? Deus, o que o Senhor quer falar comigo sobre solidão? Primeiramente, Ele me levou lá em Gênesis 2:18. Você já sabe bem essa palavra, você conhece ela. Mas deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus já tinha colocado para Adão os animais, ele deu um nome para todos os animais. Adão conversava com os animais. Adão não sabia que ele tinha uma necessidade de ter alguém, uma pessoa para ele se relacionar. Então Deus sabia e fez a auxiliadora idônea para se relacionar. E isso não quer dizer só no nosso casamento. Mas o nosso casamento tem que ser um relacionamento de conversa, de expor um ao outro o que sente, o que gostaria que o outro fizesse, que não está gostando. Tem que ter um relacionamento em todas as áreas. Mas um outro relacionamento que Deus fala com a gente é quando Deus fala nesse versículo, é o relacionamento com Ele. E quando nós não temos um relacionamento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, todos os nossos relacionamentos viram uma nhanheca. Desculpa a palavra, como os populares dizem. Os nossos relacionamentos viram muito ruim. Mas eu digo para você que quando você tem um relacionamento com Deus, de comunhão íntima com Ele, Ele te faz tão parecido com Ele, que você não tem dificuldade de se relacionar com ninguém. Pessoas podem chegar para você e até te ofender, até machucar o teu coração. Mas você sabe como lidar com a pessoa que daqui a pouco a pessoa vem e te pede perdão. Mas quando nós quebramos o relacionamento que temos com Deus, e tem só uma forma de nós quebrarmos o relacionamento com Deus, o pecado, que começa a nos afastar dele. E nós começamos a não sentir mais prazer de estar com ele. Não sentimos mais desejo. O pior inimigo nosso de nós nos afastar de Deus não é o diabo. Não é, o inimigo me tirou da igreja, o inimigo me tirou da célula. Não. O pior inimigo nosso é nós mesmos. Que nós se enchemos de tantas coisas, a gente se enche de tantas coisas fúteis. Deixamos tudo que está ao nosso redor. Deixamos primeiro de ter comunhão com Deus. E depois tudo que está ao nosso redor, que tem mais valor, a ser sempre por segunda intenção, por segunda.
E as crianças que estão crescendo hoje são as que estão sendo mais prejudicadas ainda. As gerações que estão vindo, os pais enfiando celulares nas mãos das crianças. Não dá tempo de nascer, que se pudesse, quando nascesse, a criança nascesse, dar lá na mão da criança, antes de qualquer coisa, daria o celular, para não querer se incomodar. Não tem compromissos. Nós nos distanciamos, pecamos com Deus. Não temos compromissos como pais. Não temos compromisso com nossos filhos. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso dar o melhor para eles. Eu preciso pagar uma faculdade, eu preciso... Só que ele foi tão mal assistido na hora que ele precisava ser assistido, que quando ele crescer e for lá na faculdade, que ele entrar na faculdade, você já perdeu o teu filho. Já perdeu pelas drogas, já perdeu por tantos outros vícios e todas aquelas coisas que você pai e mãe sabe. Eu estava ouvindo ontem, ela talvez nem estava percebendo, mas eu estava ouvindo. Nós tínhamos acabado o nosso encontro com os idosos e uma mãe entregando a filha que ia continuar. Ela tinha ajudado nós. E eu não quero fazer o nome porque eles estão aqui. Ela tinha ajudado nós e ela ia ajudar os Joades, ali trabalhar nos Joades, e depois ainda ela ia emendar com a noite com os jovens. E eu, ouvindo ali, eu falei, meu Deus, que precioso. Não dá tempo para se distrair com as coisas lá fora. E a mãe preocupada porque ela falou assim, eu não durmo até ela não chegar. E daí tinha um casal não, só o esposo que estava lá. Ele falou assim, mas você tem que se preocupar mesmo, olha onde ela está. Não, mas ela depois explicou qual era a preocupação dela. A preocupação dela é quando ela entrasse no condomínio, se ela não ouvisse chegar, quando ela parasse na frente do condomínio até entrar. Era o zelo de uma mãe por uma filha. Agora eu digo para você pai, que já passou por isso, de não saber aonde teu filho está. 10, 11 horas da noite, é cedo. 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aonde o teu filho está? O que você tem ensinado para o teu filho? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Isaías 41, 10 a 13. Você pode dizer assim, mas eu passei já por solidão com Deus. Jesus também passou. Jesus passou. Você imaginou Jesus 40 dias no deserto sozinho? Sem nada lá. Não tinha nada para ele ver. Ainda vem as tentações do inimigo, porque sabia que ele estava em jejum e ele estava fraco na sua carne. A tentação ainda do inimigo lá, ele estava só, ele estava sozinho. Você imaginou você 40 dias no deserto, sem ver nada, nada, nada? Jesus passou por solidão. E quando ele estava na cruz? Quando ele clamou lá, Pai, Pai, por que me abandonaste?
Deus virou o rosto, porque sabia que a dor era tão grande que o filho estava carregando ali por nós. Deus, eu na minha imaginação penso, o pai quando olha para o filho sofrendo aquela terrível dor, ele podia ter feito o quê? Dito, não, chega. E aonde estaria eu e você hoje? Aonde nós estaríamos? Vamos ver o que ele nos deixa para quando nós estamos sós e nos sentimos sós. Isaías 41, eu vou começar no 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Quando você se sente só, olha o que a palavra diz. Quando você sente a solidão te pegar, mas eu oro tanto por isso, mas não acontece. Não é só com você, com todos nós. Tem coisas que quando a gente ora é assim, já está ali, né? Mas tem coisas, eu confesso para você que eu tenho coisas que eu estou orando que fazem 40 anos. Ainda não recebi. E eu creio que eu vou receber. Eu creio, Deus é fiel. Então a palavra, ela nos edifica, ela nos fortalece. Ele diz, não temas, porque eu estou contigo. Ele está dizendo, você não está sozinho. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Olha, o que você quer mais do que isso receber numa hora de solidão? Que palavra que fortalece, edifica o nosso coração e nos leva a caminhar mais se precisar andar no deserto que estamos andando. No 11 ele diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Ele está dizendo, se na tua luta há tantos inimigos que estão ali, que você está se sentindo tão enfraquecido por tantos inimigos, ele diz que vai reduzi-los a nada. Basta o quê? Permanecer em comunhão com ele. Basta não pecar, para que ele não saia de perto de nós. Aí no 12 ele diz, aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Glória a Deus! Não tem inimigo mais forte que você. Não é porque você é poderoso, mas você tem um Pai que Ele está contigo e Ele vigia pela tua vida. E aí vamos mais um pouquinho, até no 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. Aí quando algo assim que Deus falou no meu coração, quando você se sente sozinha, quando você se sente sozinho, ele diz, não é porque ele não está por perto. Ele está ali com você.
E eu até anotei algo que ele estava conversando comigo na madrugada de ontem. Que ele falou comigo: você não precisa se preocupar. Você não precisa procurar Deus em outros lugares. Você percebe que quando nós começamos a enfraquecer no nosso espírito, nós queremos ir em outros lugares? Queremos ir lá porque ouvimos que tem um pastor. Não, mas lá tem um que revela, lá tem um que não sei o quê. E o Espírito Santo falava comigo: você não precisa procurar Deus em outros lugares. Deus sabe aonde te encontrar. Glória a Deus. Fale para o teu irmão do lado: você não precisa procurar Deus em outro lugar. Ele sabe aonde te encontrar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Mas nesse silêncio, quando você está buscando e parece que Deus não te dá nenhuma resposta. Não parece como quando a gente está ao lado de uma pessoa que a gente ama. E a gente fala com a pessoa. E a pessoa parece que está dando atenção para você. Mas aí você pergunta para a pessoa: o que eu falei agora? Hã? O que você falou mesmo? Sim, eu estou perguntando. O que eu falei agora? A pessoa está de corpo presente com você, mas ela está distante. E às vezes nós nos sentimos assim com Deus. Que nós estamos ali na presença de Deus, mas parece que Deus não está ali. Que Deus não está ouvindo. Mas Deus está ouvindo. Sabe o que é nesse silêncio o que Deus quer fazer? É no silêncio que Deus trabalha com a gente. É no silêncio, quando nós nos aquietamos, que Ele fala conosco. É no silêncio que de repente você descobre coisas assim de você que você diz assim: meu Deus, como que eu não sabia que isso de mim? Será que é só comigo que acontece isso? Acho que não, né? Então Deus trabalha no silêncio. E quando nós ouvimos, paramos para ouvir, Deus fala. E nós não perdemos aquilo que Ele iria fazer, iria mostrar, iria fazer. E porque nós estávamos no meio do barulho, não vimos, não ouvimos e perdemos. Quando nós buscamos Deus em silêncio, é o melhor lugar. Se você ainda não tem esse lugar, eu quero te desafiar. Não tem lugar melhor do que buscar Deus. Ele se revela, Ele te mostra qual é a intenção do coração dele para com você. E Ele te surpreende. Porque muitas e muitas vezes as intenções do coração do papai não é as intenções do nosso coração. E quando nós ouvimos, obedecemos, o que Ele faz? A graça vem, a bênção vem. E eu estava pensando nesses dias assim, e eu estava pensando no passado, em tudo que Deus já fez na minha vida, e até agora, eu estava glorificando assim a Deus e falei: Deus, hoje a minha vida tem sido tão preciosa com o Senhor, que eu esqueço de orar e pedir coisas para mim.
para a minha pessoa. Porque quando vejo, Ele já me deu. Quando você vai gerando um relacionamento com Deus, cada vez que você chega mais perto dEle, o que mais acontece? Mais parecido com Ele. Cada vez que você chega mais perto dEle, mais parecido com Ele. O que te cerca, você perde o prazer. E aí, Ele vem e acrescenta na tua vida, porque não vai te tirar mais da presença dEle. Ele vai te dar até muito mais daquilo que você estava pedindo. Porque você está tão perto dEle, que Ele pode te dar o que Ele quiser, que não vai te tirar da presença dEle. Você está tão focado nele, que você, nada. Tudo é gostoso, mas não tira o prazer de estar com Ele. E solidão é a ausência de companhia. Já falamos que às vezes temos pessoas perto, bem perto da gente, mas não tem sido a nossa companhia. Mas eu quero falar a solidão, a ausência da companhia de Deus. Uau! Aqueles, eu vejo os rostos brilhando, aqueles que têm o seu tempo de comunhão com Deus. Uau, sim, é isso mesmo. Porque eu já tenho vivido, então eu quero pôr mais um pouquinho de sal em você, para que te dê mais sede de buscá-lo. Ele é a nossa porção certa em tudo que precisamos. E quando nós nos aproximamos dele, ele vem e se aproxima de nós. A melhor coisa para ele é quando nós nos aproximamos dele. Quando nós trocamos o zelo da presença dele por obrigações, adiamos os encontros que nós tínhamos combinado com Deus. Você tem encontro combinado com Deus? Eu tenho. Adiamos por coisas fúteis na nossa vida. Nós nos distanciamos e começamos a perder o gosto de estar na presença de Deus. Eu queria que também nós abríssemos a Bíblia em Gênesis 3, 8 a 10. Também você já sabe, mas aí você vai ver que como é preciosa essa palavra no momento certo. Ele diz, quando ouviram a voz, Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Eu meditei muito nisso. Você imaginou a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus? De poder olhar Deus face a face, como eu estou olhando para você? Porque eles não tinham pecado. Eles podiam ter esse relacionamento. E toda virada do dia, Deus ia e se sentava com eles. E eles tinham um lugar de encontro com Ele.
E lá eles conversavam. Você consegue imaginar que preciosa era essa presença, estar com o papai? A gente deseja algo que acontece quando você está orando, algo que você sente por dentro. Uau, ai que bom, ai que gostoso. Imagina ele sentindo toda a presença e a glória de Deus ali com eles. E eles trocaram a presença de Deus por um fruto. Quando eu disse que nós trocamos o nosso tempo, o lugar aonde nós combinamos, marcamos com Deus, e nós não vamos lá, Deus não vai gritar. Deus não vai competir com a nossa agenda. Mas se você se voltar, Ele corre para você. Você imaginou Adão e Eva no pecado que tinha separado eles? Eles já sabiam que estavam separados de Deus. Porque eles já foram, qual foi a primeira coisa? Se esconder de Deus. Como o pecado é terrível para nos afastar de Deus. E o que Deus falou? Eu acredito que Deus gritou: Adão! Adão, aonde você está? E Adão todo tímido: eu estou aqui, eu me escondi aqui. Mas por quê? Porque eu olhei para mim, me vi que estava nu e fiquei com vergonha. A separação de Deus. O pecado tirou Adão do lugar de encontro de todos os dias. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: João, Maria, José, vou dizer nomes que não, talvez nem estejam aqui, para não pegar uma pessoa que depois se ofenda às vezes. Aonde tu está? Você consegue ouvir a voz dele dizendo: aonde tu estás? Porque eu vim no lugar do nosso encontro. Mas eu não te encontrei aqui. Qual é o lugar que você marcou e se esqueceu de estar com ele? Qual é o lugar que você marcou e você foi, mas foi sem nenhum prazer de estar com ele? Aprenda a pedir para o Espírito Santo te colocar prazer de estar com ele. Quem se encontra e vai à presença de Deus tem prazer de estar com ele. Eu gosto de fazer propósitos cedo da manhã, porque eu estou bem daí cedo da manhã. E o melhor de mim eu quero entregar para ele. Então eu estou num propósito de acordar às 3 da manhã de orar. E eu oro das 3 às 5, busco a presença dele até das 3 às 5. Tem dias que passa, tem dias que quando vai nas 5 já não aguento de sono. Mas quando o relógio bate, eu me desperto feliz. Não tem frio, não tem calor demais quando é calor. Não tem nada, porque eu sei que naquele lugar eu sou aquecida pelo Espírito Santo. Naquele lugar, o Espírito Santo me traz refrigério se eu tiver com calor. E passa o tempo da presença dele, de estar com ele, muito rápido. Sabe por quê? Porque eu estou aprendendo de ir para a presença dele com alegria.
Digo, Deus, eu não troco esse tempo por nada desse mundo. Eu corro para a tua presença. Davi dizia, eu corro para os teus braços. Eu corro para ti. Eu tenho saudade de ti, Deus. Eu digo de manhã, Deus, esse lugar para mim é muito precioso. Hoje os pastores estiveram lá em casa e esqueci de mostrar para o pastor o meu aposento de oração, o meu lugar de oração. Eu sempre sonhei eu ter o meu quarto de escuta separado, só para Deus. Não que era só para Deus. E várias vezes eu pedi para Deus, mas eu nunca fui assim em busca. E Deus preparou tudo para mim, que quando nós fomos morar na casa que nós estamos morando, que já vai fazer 12 anos, eu tentei fazer daquele cômodo outra coisa e não saiu. E nada dava certo com aquilo lá. E aí eu comecei a organizar, porque lá era um canto que eu posso orar de madrugada em voz mais alta, ninguém ouve. Eu posso buscar a Deus ali. Muitos aqui conhecem, porque já foram na minha casa, já foram nesse meu cantinho. A Vera já foi, né? Até orou comigo lá, né? E aquele lugar, para mim, é um lugar de presença de Deus. Eu não estou dizendo, Deus sabe que o que eu estou falando do meu coração e não tem nenhuma intenção errada. Quando eu chego naquele lugar, quando eu entro no meu encontro com Ele, eu já sinto a presença dEle lá. Eu sinto a presença dEle lá e Ele já começa a me envolver com a sua presença. Isso é muito precioso, gente. Eu quero que, eu não sei que horas são, mas eu vou terminar bem mais cedo. Depois o pastor vem e fala mais algumas coisas. Mas eu quero convidar você, que você levante de pé agora. Fecha teus olhos. Ouça a voz de Deus sussurrando no teu ouvido, bem suave, pelo teu nome, e dizendo assim, fulano, aonde tu estás? Eu te procuro, aonde tu estás? Ele quer te encontrar. Você não precisa correr atrás de Deus. Ele vem até você. Aonde tu estás? Qual é o lugar que você me deixou? Lembra daquele encontro que você tinha marcado comigo? Por que você não veio? Eu continuo o mesmo amor por você. É só você me chamar, que eu corro para a tua presença. Eu sou teu pai. Eu te amo com tudo que você tem e até o que você não tem. Eu te amo da forma que você é. Fui eu que te escolhi. Não foi você que me escolheu. Eu te vi lá dentro do ventre da tua mãe. Quando você estava sem forma nenhuma ainda. Quem acompanhou já, que fez um curso superior, que já acompanhou o bebê quando foi fecundado. Está ali, mas não tem forma nenhuma. É uma gelatina. Mas lá ele já sabia quem era você. Ele já sabia como era o seu nome. Ele sabia o teu sobrenome, a Bíblia diz. Ele sabia
a cor dos teus olhos, a cor dos teus cabelos. Ele sabia se você ia ser uma pessoa tranquila, calma, uma pessoa mais agitada. Ele sabia tudo sobre você. Ele sabia do dia que você ia nascer. E ele já estava se preparando para a hora do teu nascimento estar lá. Talvez naquele dia o teu pai nem pôde estar lá. Tua mãe estava só. Mas ele estava lá te recebendo. Ele sabe quantos dias você tem sobre a terra. Ele sabe do propósito que ele tem para você. Ele sabe de tudo que ele sonhou por você. Você sabe que Deus sonha com você? E às vezes você se olha e diz assim: mas eu não dou em nada. E ele diz para você: mas você não consegue ouvir. E ele diz: você dá sim, porque eu sou o teu pai, eu sou o teu criador, eu sou o teu redentor, eu sou o que você precisa. Eu te conduzo. Toma na minha mão direita. Eu te conduzo. E ele faz uma pergunta para você nessa noite. Você tem alguma solidão no teu coração que você precisa deixar ela aqui hoje à noite? Se você tiver alguma solidão no teu coração, que tem apertado tanto o teu peito, que tem doído tanto a tua alma, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Se você olhou para dentro de você e você sentiu saudades de Deus, da companhia dele, porque você tem falhado, você tem o teu horário nunca dá certo com ele. Vem para frente. Vem para frente, como quando você sai do lugar, você está dizendo, profeticamente você está dizendo: eu aqui não quero mais permanecer. Eu estou saindo desse lugar. Eu estou indo para um novo lugar. O pastor falou que hoje nós estamos mudando de estação. Ele quer te tirar da estação de inverno. Ele quer te colocar numa estação nova. Numa estação aonde você vai ter muito gozo, muita alegria com ele. Oh Pai, Paizinho, todos nós temos tempo com Deus, todos nós temos lido a palavra todos os dias, todos nós temos tido um tempo, pelo menos de 15, 20 minutos de oração, de comunhão com Ele, todos os dias. Você não tem saudade de Deus, então? Ou você não tem saudade de Deus porque você tem medo quando Deus se aproxima de ti? Porque Ele vai te pedir coisas para você mudar. Fale para Ele. Deus é tão precioso, Ele é tão amoroso, que Ele não te obriga a você fazer nada. As escolhas são minhas e tuas.
Paizinho, como igreja eu quero te pedir perdão das vezes que nós marcamos contigo de ir para a tua presença e não vamos, Deus. Como igreja eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu fiz isso, porque eu li a Bíblia uma vez por semana, achava que o meu relacionamento contigo era o suficiente, não precisava de mais nada. Pai, eu quero te pedir perdão, porque eu não sentava para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor queria falar comigo. E como igreja nós fazemos isso, e achamos que estamos certo, que estamos te buscando, Pai. E o Senhor diz: eu quero te levar a um novo tempo comigo, a um tempo de intimidade comigo. Eu quero revelar o meu coração para você. Eu revelo o meu coração aos íntimos, aqueles que são íntimos comigo. Oh Pai, aonde iremos nós se a tua presença não estiver conosco? Que faremos nós, Pai, se a tua presença não estiver conosco? Eu clamo a ti nessa noite, Pai, por cada um que está aqui na frente. Eu quero pedir para os líderes estarem orando. Pai, alinha o tempo deles contigo, Pai. Espírito Santo, gera dentro deles prazer na tua palavra, prazer de te buscar, prazer de orar, prazer de se assentar e contar para o Pai o que está se passando consigo. Pai, tira, Senhor, Pai, o desconforto. Tira, Pai, a falta de desejo. Ah, Deus, coloca fome e sede de ti em cada um, Pai, em cada coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que a vida deles se torne, Pai, um prazer todos os dias na tua presença. Que aquele momento que cada um tem marcado para estar contigo, Pai, nada os roube da tua presença, Pai. Que eles nunca venham negociar, Pai, o tempo deles, Pai, com as coisas desse mundo, Pai. Pai, fortaleça-os, Deus. Fortaleça-os, Pai. Renova-os, Deus.